E bem.
ter todo o tempo para ele inspecionar que o carro necessita, viu? Então, sempre meu amigo, fica à vontade, tem um pastozinho, quiser qualquer um desses capim, é seu, tá certo? Se quiser uma aguinha no Rio da Janeiro, é seu. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Leidiane. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Boa noite, tudo bem? Ah, que ótimo, tá me ouvindo. Maravilha. Gustavo, tá me ouvindo também? Eu vou aguardar uns minutinhos, Gustavo e Leidiane, só para ver se entra mais alguém, tá? Para que a gente possa começar, tudo bem? Tudo bem. Lembra daquele curso? Bom, gente, vamos começar, né? Gustavo e Lidiane estão aqui na sala. Vou abrir minha câmera para que vocês possam me conhecer. Boa noite. Espero que estejam aí animados. E, gente, eu vou passar algumas informações aqui para vocês. Lembrando que isso daqui é um bate-papo, tá? Nós vamos aí trocar aí algumas ideias. Vocês podem perguntar, porque o intuito aqui é ajudar, né? E ajudar não é fácil, tá? Você vê quantas pessoas entram no grupo para ter alguma coisa gratuita e não participam. Na realidade, tem muita coisa gratuita na internet, né, com os profissionais que tentam ajudar, né? E para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da Silvia, né? Se a Silvia está fazendo isso, está fazendo porque, bom, eu sou prestadora de serviço e eu conheci o Marcos no ano passado, né? E ele me colocou nos grupos e tudo mais, e além de Headhunter, né? Eu sou consultora organizacional, mentora, coach de carreira, e o ano passado eu fiz alguns trabalhos para algumas empresas onde eu precisei contratar para 11 cidades, né? E dentro dessas 11 cidades estava aí Catanduva, Araraquara, Araçatuba, São José do Rio Preto, São Carlos, enfim, né? Teve até Campinas, né? Mas eu estou em alguns outros grupos aí também. Então, o que que eu vejo, né, em 30 anos de profissão? Né? O que que acontece? É, muitos profissionais têm um currículo até que interessante. Chega muito currículo, cada vaga que a gente anuncia,
chega aí mais de 100 currículos, só que os profissionais eles acabam se perdendo na hora da entrevista, né? Muitas vezes não sabem como se comportar, não sabem o que dizer, o que falar, o que o recrutador está esperando, né? O que ele quer como resposta e tudo mais. Então, isso daí acaba fazendo o quê? Com que grandes profissionais, ou profissionais em início de carreira, mas que têm muito potencial, acabam aí perdendo as suas vagas, as suas chances, a sua oportunidade. E a diferença, né, de ser o segundo colocado e o último é nenhuma. Ambos estão pelo lado de fora, ok? Até aí tudo bem, Gustavo e Lidiane? Tudo. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, tá? A Silvia está falando, mas quem que é a Silvia? Na hora que vocês estiverem vendo, me dá uma luzinha aí, por gentileza. Tá tudo ok. Tá Tá, dando para ver. tá. Ah, maravilha. Então, isso aqui são as minhas graduações. A Silvia tem, vou fazer já 57 anos, né? Eu tenho uma empresa, minha empresa é Slion Coach. Aqui está algumas das minhas formações e eu ainda sou pós-graduanda em neuromarketing e psicanálise, né? Então, tem duas coisas que estão andando ainda, fora as outras atividades aí, as graduações e pós-graduações. E por que que eu faço, né? Estudo tanto? Porque eu também sou docente. Eu dei aula há muitos anos no Senac, né? Outras escolas aí, até Microlins, antigo Microlins. Como eu estou em Ribeirão Preto, né, tem algumas escolas de menor porte que a gente vai ministrar também cursos técnicos, cursos livres, né? E dentro das empresas também nós ministramos aí alguns cursos, principalmente cursos de liderança, né? Cursos de engajamento, cursos que faz a pessoa ter alta performance, porque não adianta você adentrar uma empresa, e ficar estagnado no mesmo cargo, né? Acaba não evoluindo. E o que que nós queremos enquanto cargo, né? Enquanto carreira? Evoluir, apenas ganhar mais? Não, mas chegar lá, né? Ter um propósito, né? Eu falei assim, hoje eu sou auxiliar de algum setor, eu quero chegar até onde? Nós temos que saber querer. Até onde nós queremos chegar. Por isso que é muito importante, né? As empresas também contratam muito para poder fazer toda essa questão do fit cultural, né? O que que é o fit cultural? É a diminuição de turnover, né? É para saber se a pessoa leva jeito para estar dentro dessa cultura organizacional. Resumindo, é isso, né? E para quem conheço mais a minha questão do que eu faço, então eu atuo há mais de 30 anos como consultora organizacional, sou coach mentora de carreira, sou analista comportamental, eu ministro aí treinamentos e palestras, eu também sou terapeuta com PNL clínica, EFT, sou hipnóloga, e eu acredito que antes de formar excelentes profissionais, nós precisamos formar excelentes pessoas, né? Eu moro aqui em Ribeirão Preto. Aqui tem alguns dos meus contatos, tem meu site, tem meu e-mail, tem aí o meu telefone, que é o WhatsApp, tá? Dentro do meu site, provavelmente vocês vão ver aí a logo da Slide, que é a minha empresa e tudo mais, ok? Para que vocês tenham um conhecimento maior. Então, por que que eu estou fazendo esse trabalho aqui? Não é nem ajuda, é auxiliar as pessoas, porque é exatamente isso. Eu fico vendo pessoas, né, se perdendo na hora da entrevista, tem currículos interessantes, eu sei que é um profissional muito bom, mas infelizmente essa pessoa se perde e eu não consigo aprová-lo para que ele possa passar por uma próxima etapa, né? E às vezes, quando passa por uma próxima etapa, a pessoa se perde numa dinâmica, que é um assunto que eu vou trazer posteriormente para conversar com vocês, né? Afinal de contas, o que que as pessoas, né, os profissionais querem numa dinâmica, o que que eles estão querendo ver, né? Bom, esse daqui é só uma pequena apresentação para que vocês saibam, né, quem é Silvia, por que que a Silvia está fazendo isso, e agora a gente vai conversar sobre o tema de interesse, né? Boa noite, Fabiola, tudo bem? Chegou agora, Adriana Furlan. Oi, Adriana, tudo bem? E está aqui o Gu também, né? Não sei se Gu é Gustavo, mas vamos lá, né? Então, gente, muito importante nessa questão da entrevista, né? Muito se fala aí nos meios profissionais, principalmente dos headhunters, recrutadores e selecionadores, né? Do fit cultural. E afinal, não, Gu, não precisa ligar, tá? Fica à vontade, tá ok? O que é o fit cultural, né? É alinhar, na realidade, quem é o profissional, se ele está alinhado àquela cultura e valores da empresa. Toda empresa tem um valor, né? Toda empresa ela tem uma cultura e ela quer o que que ela quer entender?
se vai ter essa engrenagem, né? Pensando que eu sou engenheira de produção também, nós que a gente fala de engenharia, a gente fala muito de engrenagem, né? Será que essa engrenagem vai funcionar? Eu vou trazer esse talento para cá e realmente isso vai continuar? Eu vou ter frutos com esse talento? Ele vai performar? E quando nós falamos em performar, nós estamos falando assim, performar mesmo, é trazer resultados efetivos, né? As empresas hoje, elas medem muito a questão de resultado. Por que eu estou falando tudo isso e ainda não cheguei na questão da entrevista? Porque após a entrevista tem tudo isso, então não basta vocês conseguirem passar pelas etapas se vocês não conseguem ficar, né? Não conseguem ter um plano de carreira. Claro, vocês podem estar me falando, Silvia, mas tem empresa que é muito pequena, elas não têm plano de carreira, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum lá. Mas aí está a questão da escolha. Se eu quero ter um plano de carreira, eu posso até hoje trabalhar numa empresa pequena, mas eu tenho que mirar numa empresa grande, tá? Não tem jeito. Eu posso trabalhar numa vendinha dentro do meu bairro? Posso, mas eu tenho que mirar uma empresa maior. Pode ser uma empresa nacional, pode ser uma empresa multinacional. Enfim, para essas empresas, o processo seletivo é acirrado, né? E não é a questão só da quantidade de currículos que nós recebemos, é entrevista propriamente dito. Tem alguns profissionais, por exemplo, que vão fazer entrevista com os candidatos que nem levam o currículo. Por quê? Currículo hoje, gente, é uma coisa que, assim, você digitou currículo na internet, aparece vários. Tem modelos, tem escritos, né? Tem muita coisa. E ali o que que acontece, né? A pessoa pode copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e pronto, tem um currículo formatado que está muito bonito, está muito legal. Mas o que que acontece? Nós fazemos uma entrevista por competência. Então, por isso que a gente deixa o currículo do lado e vai conversar, né? Acho que a Adriana está falando que está sem áudio. Se está sem áudio, precisa sair e entrar de novo, né? Então, nós vamos fazer algumas perguntas que é ligada à competência. E se a pessoa não souber, né, ela não souber responder, eu já vou descartar essa pessoa do próximo passo do processo seletivo. Ou se o processo seletivo, a entrevista individual, seja o último processo. Hoje em dia tá muito comum vocês participarem de entrevistas coletivas, né? Como eu estava falando para a Lidiane e para o Gustavo, que estavam primeiro na sala, ano passado eu fiz um trabalho para uma empresa que em 3 meses eu contratei para 11 cidades, né? Então, não dava para ficar se deslocando para essas 11 cidades. O que que a gente fazia? Fazia uma entrevista coletiva, que nem nós estamos aqui, coletivamente, e aqueles que passavam na entrevista coletiva faziam uma entrevista individual. E assim nós seguimos o processo até chegar no gestor, né? O gestor lá da contábil, o gestor financeiro, o gestor comercial. Então, lembrando que quando a gente passa alguns candidatos, né, para uma última fase, nós já verificamos tudo. E geralmente são candidatos que se assemelham muito, tanto em nível técnico como em nível comportamental, né? Aliás, quando a gente fala de hard skill e soft skill, é uma coisa que dentro das entrevistas de seleção, isso está sendo muito puxado, né? Então, agora eu vou começar a trazer exemplos aqui para que vocês participem, façam perguntas também e tirem aí a dúvida de vocês, né? Que é bem interessante. Então, por exemplo, né? Fabíola, eu vou começar com a Fabíola. Fabíola, você está me ouvindo bem? Consegue me ouvir bem? A Fabíola não está conseguindo ouvir? Marcos, você levantou a mão, você quer falar, Marcos? Ô, Silvia, o pessoal tem que ir lá na Ativar Áudio, que ali colocou dados de conexão Wi-Fi ou como chama, ou descarga. Então, você tem que colocar em dados ou conexão Wi-Fi. Por isso que eles não estão tendo áudio. Eu tive esse problema também. Você teve? Tive, tá bom? É que geralmente no smartphone é um pouquinho diferente, né? É, tem que Do liberar, desktop, né? e a pessoa tem que liberar o áudio, senão ela não vai conseguir escutar. Desculpa, viu, Silvia? Imagine, é até bom você ter me falado, né? Tá. É que geralmente eu não abro isso dentro do smartphone, é mais no desktop, e o desktop é tão mais fácil, né? É Mas que assim, muda, a Leidiane estava me ouvindo bem e o Gustavo também, viu, Marcos? é porque eu tive que recolocar o Zoom no meu celular, e aí você tem Ah, que configurar ele todo.
Não é que nem Ah, O Teams sim. já entra direto, né? O Zoom É, não, no Zoom sei. você tem que estar liberando tudo, e aí ele não tinha liberado o áudio, também não estava escutando, aí eu fui lá e ativei. Ah lá, o Gu está Tá? falando que está escutando perfeitamente, estou aqui falando no chat. Não dá, Marcos, para a gente ficar aqui nesse momento explicando como que usa a tecnologia. A gente Sim, pode até dar uma aula disso, porque hoje a gente isso é uma entrevista, entende? isso é verdade. E se amanhã você não vai se virar? Hoje nós temos né, a gente tem que usar, eu vou perder aí a questão da entrevista, porque eu não consigo arrumar o áudio. Aí a gente tem aqueles É conceitos, verdade. né? Só dando uma pausa, o effectuation. O que que é effectuation? Fazer o que eu posso com aquilo que eu tenho, da maneira que eu consigo. Então, vou para a internet, vou procurar e vou tentar ver o que que é que está acontecendo, como que eu ativo. Não dá, isso já é um processo seletivo. Né? Na realidade, o processo seletivo ele começa muito antes do envio do currículo, né? São várias etapas que nós vamos verificando aí. Então, por isso que tudo é importante, né? Até atender um telefone é importante. Deixa eu ver se a Adriana me ouve, Adriana. Adriana, não sei se está me ouvindo. É ruim, né? Não participar, deixa eu ver. Adriana, me ouve. Não escuta, Adriana. Tem que ir no chat, né? Mas se não sabe onde que é o chat, é complicado, né? Aí Isso é verdade. aí fica mais complicado ainda. Tecnologia ajuda, mas muitas vezes também a gente não está É, preparado para ela atrapalha. né? Sim. Todas essas plataformas, a gente tem que estar muito preparado para falar com todas elas, né? Não tem como, eu só uso o Teams, né? Você conhece a Adriana, Marcos? Não, ela deve fazer parte do grupo, mas eu vou tentar falar Falar com com ela pelo ela, WhatsApp. vê se você consegue, porque se ela não lê o chat, eu não consigo ajudar ela também. Tá bom, eu já vou mandar uma mensagem para ela no WhatsApp. Tá, Ok? então, gente, vamos voltar aqui só para a gente poder recapitular, porque tem gente que está me ouvindo, então vamos continuar aqui, porque tem muito aprendizado, muita coisa bacana, e a gente pega um pouco daqui, um pouco dali, e vai ficando expert nisso, né? Então, o currículo hoje em dia, na realidade, ele só serve para a gente saber o nome, porque é no processo seletivo, numa entrevista, que nós vamos acabar filtrando os candidatos, né? E muitas vezes, né, as pessoas elas ficam travadas na hora de uma pergunta, não sabem responder. Eu ia chamar o Marco, mas eu vou chamar a Leidiane aqui. Leidiane, você está me ouvindo Oi. bem? Está me ouvindo, né? Leidiane, vamos supor que você está aqui numa entrevista comigo e eu pergunto para você assim, do nada, né? Leidiane, o que que você acha da pena de morte? O que que você responderia? Seu microfone está mutado, viu? Libera ele aí. Infelizmente, no Brasil não tem essa lei, né? Apenas no exterior. Devido. Eu acho que aqui no Brasil poderia ter. Sim, eu acho que sim. No Brasil poderia ter. Criminalidade seria menor, né? As pessoas iam levar mais a sério a justiça. Quer No meu ver, complementar com alguma coisa? no meu ver, na minha opinião, eu acho correto que deveria ter. Existiria menos criminalidade, né? O Brasil ele tá cheio. Não sei. Entendi. Ida, você que entrou, boa noite. Você quer responder o que que você acha sobre a pena de morte, pensando que você está numa entrevista de emprego? Ida Marques está ouvindo a gente? Fabiola está ouvindo? Marcos, o que que você acha da pena de morte? Vamos imaginar Deixa, que... eu deixo no mudo porque eu tenho alguns filhotes Aham, aqui também em sim, casa. Então, sim. eu sou da seguinte ideia. Você prefere essa pergunta, mas isso é meio complexo. Porque eu sou criado numa doutrina protestante
em que ensina pra gente que a pena de morte ela é errada. Você está mutado, tá? Abre o microfone. Ixi, travou. Abriu, Ah, tá. abriu. É que ligaram para mim, desculpa. E Uhum. hoje eu sou espírita, que também é contra, mas eu, no meu ponto de vista, para alguns casos, eu sou a favor. Para alguns casos, eu sou assim meio radical, porque, como a colega falou, o brasileiro ele tem muita as coisas leva a não te respeitar regras ou leis muitas vezes. E a gente só aprende sofrendo. Mas eu não digo para tudo, Uhum. entendeu? Ah, Entendi. mas assim, vamos colocar assim, um regime, alguma coisa que vai. Não, já passamos por um monte de coisa ruim nessa vida, né? Mas para algumas coisas, assim, porque tem pessoas que aprendem. Então, assim, é meio complexa essa pergunta. Para quem foi criado e para quem não vive essa vivência. Uhum. Vamos colocar assim, a nossa cultura não tem isso. Mas um Sim. país que tem cultura não quer ter mais. Então, assim, nós não temos essa cultura. Mas o meu ponto de vista, para alguns casos, sim. Tá. Casos extremos. Desculpa. Então, gente, essa é uma pergunta capciosa, tá? E dentro de uma pergunta capciosa vem várias perguntas capciosas, tá? Agora vamos imaginar, essa é uma pergunta polêmica. Dentro de um processo de entrevista, muitos recrutadores, headhunters, selecionadores fazem perguntas capciosas. E o que que eles querem? Posicionamento, tá? Posicionamento. Mas vocês não conhecem a cultura da empresa, vocês não sabem os valores, vocês não sabem o que acontece lá, vocês não sabem o que que eles estão avaliando dentro de uma pergunta capciosa. E pode ser essa, pode ser sobre política, pode ser sobre o tempo, pode ser sobre o outro candidato. Existem várias perguntas capciosas. Eu só falei essa porque é uma das, tá? Gente, não se posicionem em perguntas capciosas em momento algum. Por quê? Porque vocês não sabem o que está tentando ser colhido com a resposta, tá? Mas, Silvia, o que que eu faço então? Eu não pergunto, não respondo nada, falo que não sei. Responda genericamente. E o que que é uma resposta genérica? Vamos supor que vocês estão numa entrevista e acabaram de ser surpreendidos com uma pergunta dessa, né? O que que você acha sobre a pena de morte aqui no Brasil? Como que eu saio disso? Não tragam a questão religiosa, porque vocês não sabem qual que é a empresa. Tem empresa que elas têm uma questão religiosa muito firme, elas têm uma tendência, não é uma regra, é uma tendência, às vezes, de contratar pessoas de uma determinada religião, ou contratam pessoas que não têm religião nenhuma. Então, assim, gente, existem empresas de tudo quanto é tipo. Como que eu saio de uma pergunta dessa, que ela é tão pessoal, né? E que às vezes gera até discussão nesse meio todo? E qual que seria uma resposta genérica? A gente fala assim, tá? Uma resposta genérica. Olha, eu acho que antes de nós pensarmos em pena de morte, pensando aqui, né, avaliando o Brasil, nós precisaríamos reformular todo o nosso processo das nossas leis. Porque antes de ter uma pena de morte, a gente precisa rever nossas leis, né? Porque a lei ela não está atualizada, tem casos que a lei ainda ela não está ajustada, ela é falha em muitos sentidos. Então, para que eu possa responder isso, eu precisaria pensar primeiro numa reformulação de lei. Reformulando uma lei, eu poderia dar uma resposta um pouco mais concreta, mas antes disso, tem tanta coisa que a gente precisa pensar, e antes de pensar em lei, nós precisamos pensar na educação, porque quanto mais a população, o país é educado, menos lei você precisa. Então, é uma ampliação de consciência. Então, veja, vocês abrangem uma questão, não se posicionam nem contra, nem a favor dessa situação, porque vocês não sabem o que o selecionador está querendo, e fica uma resposta muito mais saudável. Então, não se posicionem em respostas, em perguntas capciosas, porque atrás daquilo existe alguma coisa que eles querem colher, e às vezes vocês estão indo tão bem, e numa resposta dessas vocês ficam para fora. Ok, gente, até aí tá tudo ok, vocês entenderam? Silvia, pode ser uma outra pergunta? Pode.
Se vocês perceberem que são perguntas capciosas, que está fugindo um pouquinho essa questão da função que vocês estão se candidatando, prestem atenção no que vocês vão responder. Silvia, por que você está me dizendo isso? Porque eu sou headhunter. Porque eu faço esse tipo de pergunta. Porque eu pratico isso há muitos anos. E por quê? Porque eu tenho que conectar essa pessoa com o fit cultural do cliente que eu estou atendendo. E cada cliente meu tem um fit cultural diferente. E eu tenho que alinhar essas pessoas para que esse casamento dê certo. Tá? E quando a gente fala de casamento, nós estamos falando o quê? Dessa engrenagem funcionar e não ser bom só para o candidato ou só para a empresa. Para que essa união, né, essa situação refratária, na realidade, de união, ela aconteça e que seja bom para as partes. Tá? Então, Silvia, mas isso que coisa feia que você faz? Faz parte do ofício, né? Nós temos que tentar descobrir. E quando a gente volta lá no início, né? Falei para o Marco, a gente está falando aqui, não sabe, às vezes as pessoas têm dificuldade, né, com as salas virtuais. Um processo seletivo, ele começa muito antes, ele começa, às vezes, numa ligação. Ele começa, a gente digitando uma mensagem no WhatsApp, dependendo de como a pessoa nos atende. Às vezes muitas vezes a gente faz ligação também, não pensa que é só o WhatsApp, não. E nós ligamos, a pessoa fala, alô, grita, sabe? Grita mesmo no telefone. Quem está falando? Quem quer falar? Sabe? A pessoa ela já mostra uma agressividade natural. Aí você fala, não, eu sou Silvia da Slaio, é sobre um currículo que você enviou da função. Aí a pessoa muda. Mas veja, eu já conheci a pessoa. Eu já conheci a pessoa num simples telefonema. Então, como que ela lida com conflitos dentro de uma empresa com seus pares de trabalho? Qual é a paciência que ela tem? Qual que é a inteligência emocional que ela tem? Todos esses assuntos, né, Marcos? Estou em parceria aqui com ele, a gente vai trazer, porque isso faz parte de um contexto. E conhecimento é a única coisa que não nos tiram e que nos levam para o quê? Para o próximo passo, para o nível acima. E não adianta achar que isso é bobagem, porque nós somos analisados o tempo todo por várias questões. Ou se não, está escrevendo no WhatsApp. Aí a pessoa pergunta, né? A pessoa mandou o currículo. Eu falei assim, olha, para vaga tal. Ah, tá, mas você já pode falar o salário para mim? Então, na realidade, ela não está nem interessada no que ela vai fazer. Quais as competências e habilidades, né? Qual que vai ser a função? Ela quer saber o salário. Né? Então, qual que é o foco dela? É o trabalho? Não, é o salário. Não tem importância, gente. A gente tem que ter aí uma remuneração justa para conseguir ter uma qualidade de vida e tudo mais. Não é ruim, tá? Isso faz parte de um crescimento da carreira. Mas espera aí, a gente tem que estar preparado para ter um alto salário. Silvia, eu quero ganhar 10 mil reais. Analise se você pode pedir 10 mil reais no mercado. Analise se você pode pedir 5, né? Nós temos esse autoconhecimento, a gente tem que ter. E quando a gente fala de entrevista de competências, né? Vamos lá para a entrevista de competência, porque fora as perguntas capciosas, que tem bastante por aí, tem as entrevistas de competência, que a grande maioria dos candidatos às vezes não sabe o que é, né? Mas, afinal de contas, o que é essa entrevista de competência, né? A entrevista de competência, na realidade, é saber se você tem uma competência específica. Por isso que muitos dos selecionadores acabam não levando o currículo. Eu não sei se o Marcos ouviu, currículo e leite aceita tudo, gente. Tudo que você colocar no currículo aceita, né? Você coloca no leite açúcar fica bom, se colocar chocolatado, se você colocar café, se colocar chá, se você colocar um negocinho que é de morango. É verdade. Se você colocar um chocolate, lá também fica bom. Então, leite e papel, eu sempre digo, aceita qualquer coisa. E a gente tem que ter cuidado com isso, por isso que currículo, hoje em dia, na internet, um monte de gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V, muda o nome ali. Então, o que eu faço no currículo? Eu pego o currículo, dou uma olhada apenas para saber o nome, algumas características, na realidade, eu ponho ele aqui. O que vai me valer é a entrevista de seleção. Tá? Muita gente não sabe o que está escrito no próprio currículo. Você faz perguntas direcionadas ao próprio currículo da pessoa, a pessoa não sabe. E por que ela não sabe? Porque não foi ela que fez. Ela copiou.
Ela colou de alguém, entrou na internet, foi lá, disse, isso aqui é bonito, vou pôr no meu currículo, né? Mas o que que adianta, gente, ter um currículo bom se vocês não vão conseguir galgar as próximas etapas de um processo seletivo? Não adianta nada, né? Como eu disse lá no início, vou repetir para quem não estava, qual que é a diferença de quem está em último lugar e em segundo lugar? Nenhuma, ambos ficaram para fora. Passou um. Então, ser segundo lugar é sempre uma derrota, né? É sempre uma medalha de prata, gente, é sempre uma derrota. É sempre vice. Não é? E quem que se lembra do vice? Ninguém. Olha, eu passei, fui passando nos processos seletivos, fiquei em segundo lugar. Ai, que bom, e aí foi contratado? Não. Entende? Não tem sentido isso, né? Não tem sentido. Então, a gente precisa o quê? Ser contratado, né? Bom, existem selecionadores e selecionadores, nós temos o pessoal aí mais velho, né? Que é de uma outra geração, que provavelmente vocês podem ser entrevistados pela geração X, que sou eu, né? Estou aí para completar 57 anos, ou talvez até a geração Baby Boomer, ou talvez a Y, né? Que é o pessoal, a geração Millennium está aí no mercado também, gente. Então, assim, existem fases e fases e tipo de seleção, né? Claro, quando a empresa está mais estruturada, você tem profissionais mais sêniores dentro da área de recursos humanos, né? Eles são até, trabalha como Business Partner, que é o BP, então eles ajudam muito nessa questão de contratação, tá? Para quê? Para ajudar os líderes, lembrando que o RH não contrata sozinho, não demite sozinho, ele está sempre acompanhado, então tem um papel muito importante. Mas lembrando, vocês primeiro precisam passar para o RH, né? Não tem jeito. Gente, tem pessoas na sala de espera, né? Tem pessoas na sala de espera. Bom, vamos lá. Então, a gente precisa estar muito ciente disso tudo, né? Então, o que é a pergunta por competência? Vamos imaginar aqui que está aqui o Marcos, eu estou fazendo uma entrevista com ele, e ele colocou no currículo que ele já foi líder, foi coordenador, encarregado, supervisor, coordenador, gerente, não importa. Uma pessoa que tenha trabalhado aí com gestão de pessoas. E eu estou ali perguntando várias coisas para ele, às vezes perguntas que é só sim ou não, né? Até que eu faço uma pergunta para ele, onde ele tem que trazer um exemplo. A pergunta de competência, nós queremos que a pessoa traga exemplos reais. Então, o Marcos mentiu no currículo, tá? Ele mentiu, ele colocou que ele foi líder, que ele liderou 30 pessoas, né? E tá lá todo empolgado para a entrevista, e eu pergunto para ele, Marcos, a sua equipe lá da área comercial não estava indo muito bem, né? O resultado abaixo da média, não conseguia vender e tudo mais. Me diga como que você aumentou o resultado do seu time. Para Aí fica responder, né? aquela carinha, fica aquela carinha. Posso fazer um comentário? Claro, por favor. Eu fui líder em duas empresas, né? Realmente eu fui. Na Kaiser, que é a Heineken hoje, e na ZF, que era a Saks. E na aula de segurança e informação na FATEC, o professor, né, contou uma história de que na Embraer tinham 12 funcionários, um deles tinha cometido, eu fui muito espontâneo, foi até engraçado, tinha cometido um erro, tinha cometido, tinha cometido uma falha, e aí ele pegou e todo mundo, como que fala? Não contou a verdade para ele. Aí eu peguei, tá escutando? Sim. Ah, tá. Aí eu peguei e ele perguntou: o que que vocês fariam? Que eles foram, né? Perguntaram para todos e nenhum quis falar que o colega tinha feito. Eu mandei logo de cara, eu mandava embora todos. O pessoal ficou tudo alvoroçado. Mas por quê? Não, né, eu não quero nunca trabalhar para o Marcos. Aí o professor ele falou: é realmente o que a gente fez. Ninguém quis conversar, ninguém quis falar. Aos poucos nós fomos mantendo cada um embora, porque se a gente não poder confiar no funcionário, não tem como a gente não manter dentro da empresa. Mas eu tenho essa mentalidade porque eu trabalhei como líder. A gente sabe que trabalhar com pessoas, a gente tem que ter uma inteligência emocional muito forte. Tem. Existem casos e casos. Existem pessoas que se como eu acho que eu comentei com você, Silvia,
briga com a mulher, tá com um problema em casa e vai jogar o problema no trabalho. E aí é um caso que não é a empresa, é um Uhum. caso, um tratamento, uma reconciliação. Porque tudo a gente tem a mania de jogar o problema no trabalho, nunca é fora, é dentro. E aí você senta, você conversa, você dialoga. Então, assim, tenho esse pensamento, mas assim, não era de mandar logo de cara. Se você manda um ou dois, logo ele entrega quem fez a coisa errada. Numa empresa é assim, porque a gente não tem amigo, nós temos concorrentes dentro de uma empresa. E não são concorrentes ruins, são concorrentes que a gente vai aprendendo. E aí onde o pessoal ficou todo assustado comigo, né? Desculpa eu ter aumentado a conversa. Mas era um comportamento, era um pensamento que eu tenho. Se eu não puder confiar na minha equipe, em quem eu vou confiar? Sabe? Como eu vou confiar na minha equipe se alguém causa um problema? A gente não tem que procurar o causador do problema, a gente procura o causador do problema para poder sanar o problema, não para mandar a pessoa embora muitas vezes, mas para poder falar o que aconteceu, como que foi, o porquê aconteceu isso, vamos resolver. Agora, você tenta, a pessoa não fala, e a equipe sabe e não fala, não há outra maneira. E aí a gente perguntou, mas como você, o senhor sabe? Eu falei, porque a empresa tem câmera para tudo quanto é lugar, ainda mais a Embraer, que trabalha com segurança. E a gente soube que era os 12, e a gente sabia quem era, mas a pessoa não quis falar, nenhum dos deles queria falar. Se a gente trabalha em empresa de segurança, eles não falam, como a gente vai ter segurança com funcionário, não vai levar um projeto embora da empresa? Hoje as empresas têm preocupação com isso, né? Sim, porque Muitas delas. a questão do sigilo, você assina muitos documentos ali, assim, Sim, comprometendo esse tipo de coisa, porque isso é crime, né? Você pode sofrer um processo se você vazar algumas coisas aí que não poderiam. E detalhe, né, gente? O Marcos trouxe aí um exemplo vivido, né? E o que a gente faz dentro de um processo, né, de uma entrevista por competências, é trazer aí perguntas para que vocês exemplifiquem de fato como que vocês fizeram. Então, a pessoa às vezes coloca assim, nossa, eu era ótimo em prospecção. Você me conta como que você fazia a prospecção. A pessoa tem que contar como que ela faz a prospecção para saber se aquela competência, na realidade, ela tem. E aí a gente está entrando na questão de soft skills, hard skills, lembrando que soft skills são as questões comportamentais que hoje, tá? Ela tem um peso 4 hoje, e já daqui a pouco vai estar 50-50, tá? E a questão do nossa, hard skill está um peso 6, então, ou seja, de 100%, 40% são competências comportamentais e 60% técnicas. Daqui a pouco vai estar 50-50 e daqui a pouco vai estar invertido. Na realidade, a questão comportamental vai estar 60% e o técnico 40%. Por quê? Grandes empresas estão investindo muito nessa questão de ensinar. Tanto que eu estava falando no início, Marcos, que as empresas nos contratam também para que possa dar o quê? Palestra, treinamento, engajar equipe, porque a parte técnica, muitas das empresas conseguem ensinar, mas ela não vai ensinar a parte comportamental. Ou vocês já não. vêm com isso, ou vocês já vêm com isso. Então, é mais ou menos nessa toada, entendeu? Não tem outra chance. E lembrando, gente, a entrevista de seleção, ela tem um peso grande que você não vai ter uma segunda oportunidade de causar a primeira boa impressão. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Vocês não têm a segunda oportunidade de causar a primeira boa impressão, porque a primeira boa impressão é única. Então, acabou ali. E, às vezes, existem selecionadores, por exemplo, que dão corda para que vocês reclamem de algo. Aliás, eles reclamam até junto com vocês, tá? Eles falam, sabe, eu estou passando isso aqui também na minha empresa, é difícil isso, né? Olha como que isso é complicado. Não, eu entendo perfeitamente. A pessoa não está passando nada daqui, mas o que que ela faz? Ela conecta a tua dor para ver até onde você vai. Mas aquilo não está acontecendo, então vocês têm que tomar cuidado com isso, né? E às vezes o selecionador é muito simpático, o headhunter é muito simpático, está fazendo uma entrevista toda hora rindo. Lembrando, ele não está querendo fazer amizade com você. Tá? Ele está querendo analisar o seu comportamento, se porventura você vai transformá-lo ele em amigo de infância. E ali é um processo seletivo.
eu faço o processo seletivo do jeito que eu estou falando aqui com vocês, o tempo todo sorrindo. Às vezes brinco, e é extremamente sério. A pessoa está sendo avaliada a todo momento, e a cada pergunta. Outro detalhe, gente, tem entrevistador que faz uma pergunta para vocês, vocês ficam ali respondendo, e ele para e fica assim, olhando para você, e não fala nada. Aí você não aguenta, porque você começa a pensar, eu acho que eu preciso falar alguma coisa. É aí que o peixe morre pela boca. E isso é de propósito, gente. É para vocês continuarem falando. E aí, nesse acho que tem que falar mais, vocês falam aquilo que não deve. Porque é muito intimidador na hora que o recrutador, ele para e fica olhando para vocês. É muito intimidador. E para vocês saírem daquela situação, vocês começam a falar. Isso tudo é técnica, gente. Nós aprendemos isso. Então, tudo é técnica. E nós temos que saber como lidar com esse tipo de coisa. Né? Eles vão saber se vocês são pessoas conflituosas, né? Se vocês, qual é o tipo de comportamento que vocês têm em determinada situação. Às vezes, eles trazem até um pequeno case, sabe, o parágrafo dissertativo, contando uma história e pede para realmente para você, assim, olha, vamos pensar numa coisa fictícia, aconteceu isso, 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 qual que é a sua atitude? Lembre-se, na entrevista de seleção nós não podemos nem ser lado A e nem ser lado B, nós precisamos ser o nosso lado. Então, nós não podemos fazer prova contra a gente. Lembra da pergunta, o que vocês acham da pena de morte no Brasil, né? Vocês, né, gostariam de ter, não ter? Dependendo da situação, vocês têm que começar a falar sobre análise. Olha, eu precisaria conhecer mais a circunstância, eu precisaria analisar essa pessoa, se ela está com algum problema pessoal, se ela tem alguma rusga com alguém. Se tem alguma rusga com alguém, nós não estamos interferindo, então talvez a empresa está precisando fazer uma ação. Vocês falem bastante coisa, mas nunca dizendo o que vocês vão fazer, porque ali está sendo pensado no comportamento de vocês. E nós temos que ser genéricos. E ainda persiste, né? Eu acho isso uma gravidade tão grande. Selecionadores, headhunters ainda fazem, me fala seu ponto fraco, seu ponto forte. Gente, isso já caiu por terra há décadas, mas tem gente que ainda persiste numa insanidade dessa, porque tem tanta coisa para a gente perguntar para o candidato, isso é do século passado, e tem gente que ainda pergunta. Silvia, mas se infelizmente eu caí lá com o recrutador que vem me perguntar o que é meu ponto fraco, né? O que eu vou falar, né? Outra coisa, responda coisa genérica. Qual que é o mal do século além do açúcar? Alguém sabe me dizer qual que é o mal do século além do açúcar? Rede social? Olha, tá coligado, mas não é rede social. É estresse. As pessoas andam estressadas o tempo todo, né? Só um parênteses, o que mais mata o açúcar, porque inflama o corpo, se adoece de qualquer coisa, e o estresse, que acaba atingindo neurônios e a parte cardíaca. Então, eliminem essas duas coisas da sua vida para ter longevidade. Mas o estresse, vocês acham que o recrutador não é cobrado para trazer logo o SLA? O SLA é o tempo médio de uma contratação. Dependendo da vaga, o SLA é um tempo longo, tá? Ele é um tempo longo, mas dependendo tem que ser rápido. Só que os setores, a empresa acham que o RH faz milagre, e nós não fazemos. Tá? Então, nós sofremos pressão o tempo todo, dá a impressão que está tudo light, está tudo maravilhoso, né? Mas não é assim. E o recrutador, headhunter, e o selecionador, ele é uma pessoa que também sofre estresse, tá? Então, o que vocês têm que falar? Uma coisa comum a todos, não uma coisa direcionada a vocês, tá? Então, o que é um ponto a melhorar em vocês? O que vocês podem dizer? O estresse. Olha, o estresse, né? Nessa vida que a gente tem aí, o estresse realmente é uma coisa que vem pegando, e a pessoa fala, nossa, então você é uma pessoa estressada? Eu já fui. Quanto mais jovem, eu era bem mais estressada, bem mais estressada. Mas a própria maturidade,
né, vem trazendo para a gente aí habilidades e competências, né, até o entendimento da vida como um todo, mas eu costumo trabalhar isso em mim constantemente, porque eu quero melhorar. Eu acho que essa é uma questão que eu estou vendo que, né, tem jovens estressados, senhores estressados, né, profissionais estressados, então é uma coisa que eu venho trabalhando, e eu acho que se é um ponto que eu quero melhorar o resto da minha vida, é a diminuição do meu estresse. Você conecta com o RH, porque o RH vive estressado, gente. Quem que acha que RH não está estressado? RH vive estressado. Então, nós temos que sempre responder coisas genéricas que não façam menção direta para vocês. Silvia, você está ensinando a gente a mentir? Agora eu vou perguntar para vocês não ficam estressados? Quem não fica estressado? Levante a mãozinha, e nem que se for a mãozinha do Zoom. Porque eu fico, né? E olha que eu sou mentora, sou coach, eu ia falar que o estresse não está na minha vida, né? Então, assim, é isso, é a habilidade de vocês se saírem bem numa entrevista, tá? É saber essas técnicas, né? Vulgarmente falando, são certos macetes de profissão. Quanto mais vocês sabem da empresa, melhor. Então, sempre que a gente fala, gente, foi chamado para fazer uma entrevista, entre no site dessa empresa e leiam tudo. Depois vocês peguem o nome da empresa, coloque lá no Reclame Aqui. Verifique se ela está no Reclame Aqui e vê qual é o tipo de reclamação do cliente, porque ali você já consegue entender a cultura da empresa. Coloca lá se existe no Jus Brasil muitos processos trabalhistas em relação a essa empresa. Você já consegue determinar isso também, se é uma boa empresa para vocês trabalharem. Veja, gente, o processo seletivo, ele é uma via de mão dupla. Vocês também têm que passar essa empresa pelo crivo para saber se ela é boa para vocês. Silvia, mas eu estou desempregado 1 ano, eu não tenho mais como ficar sem dinheiro. Tá, eu entendo isso perfeitamente, mas entre sabendo aonde que vocês estão, para que vocês não sejam pegos de surpresa. E para que vocês trabalhem algumas questões preventivas para vocês mesmos, né? Então, eu sei que às vezes o desespero, a gente acaba até aceitando subempregos, né? Eu entendo isso perfeitamente, e não é demérito, não é demérito, mas nós temos que avaliar a empresa como a empresa tem que nos avaliar. Isso antes da gente entrar e não após, né? Então, o processo seletivo, gente, a seleção, ela é um dos pilares apenas. Como eu falei, ele começa bem antes. E às vezes tem dinâmicas, que eu quero trazer essa questão de dinâmicas aqui para vocês. Tem dinâmicas online, tá? Tem a questão do vídeo currículo. Tem tantas questões. Hoje nós estamos trabalhando com plataformas que têm uma IA extremamente robusta, e quem está fazendo o processo ali de separação, o que é o recrutar, é separar currículo, vem para cá, o currículo vai para lá, é a inteligência artificial. E se vocês não tiverem um currículo também adequado, a inteligência artificial vai jogar você para lá. Sexto arquivo, sabe qual que é o sexto arquivo? Aquele que fica ali no chão, o sexto arquivo, vai para lá, não é? E, Marcos, eu estava falando aqui no início, né, como é difícil ajudar, né? Não é fácil ajudar pessoas, né? Haja visto que a gente está tentando fazer isso aqui para ajudar, para trazer aí algumas dicas interessantes, a quantidade de pessoas que estão no grupo e a quantidade de pessoas que entraram. Então, assim, é difícil, porque a gente persiste, a gente quer ajudar, mas é difícil ajudar, né? As pessoas não sei o que acontece, né? Mas tudo isso que a gente está tentando trazer, né? Essa parceria que eu conheci o Marcos aí procurando, nem sei como é que foi isso, eu estava precisando contratar para tanta cidade, eu fiquei assim, tá vendo? A gente precisa, a gente vai atrás. Eu tenho que conhecer pessoas de outras regiões, eu tenho que estar em grupos, eu preciso divulgar, tem 11 cidades que eu preciso trabalhar, né? E conseguir contratar um número X, porque eu fui contratado, não foi fácil, mas deu certo, ainda bem. Teve um bom resultado, espero que essas pessoas fiquem, e se não ficarem tanto tempo, pelo menos que elas tragam resultado para si, para a empresa, o tempo que for, né? Então, gente, eu acho que se vocês quiserem abrir aí para algumas perguntas, estou deixando aberto, perguntem, participe, aproveite a oportunidade, né? Oportunidade é um cavalo galopante, ela passa correndo na tua frente. Se você não pegar esse cavalo no galope, não tem mais, né?
Gente, quem quiser perguntar, abra o microfone e pergunte, tire as suas dúvidas, né? Silvia, eu Oi, tenho uma pergunta. isso, muito bem. No meu caso, para você entender pelo que eu estou passando, eu acabei de pedir demissão de uma empresa, na qual eu queria muito ficar na empresa, né? Havia 5 meses que eu estava na empresa já, mas eu não aguentei por convivência, relacionamento com outras pessoas da própria empresa com qual eu trabalhava. Um, um trabalho para mim que estava assim maravilhoso, mas tinha essa questão. Isso aconteceu ontem, né? Ainda estou um pouquinho meio abalada, um pouco meio assim, por que que eu fiz isso? Por que que eu não. Nossa, caramba, né? Estou digerindo ainda. E já estou na procura de outro emprego. A partir do momento que o meu recrutador perguntar para mim, o seu último emprego, por que que você saiu? Qual a resposta que eu vou dar? Olha que interessante, exatamente. O que que você pensa em falar? Então, porque saí por motivos pessoais, né? Mas fica estranho, né? Então, vamos imaginar que eu acabei de perguntar isso para você. O que que você pensa em responder? Saí por motivos pessoais, o horário, eu não posso nem falar o horário, porque é o horário do comércio, né? Então, assim, tá uma coisa que não tem. Eu não sei, sinceramente, o que responder. Eu acho que o seu vídeo que você está dando para nós hoje, né? Tá super interessante. Quis muito participar. Tá sendo um aprendizado maravilhoso. Obrigada, né? Mas me ajuda com essa pergunta, porque eu não sei. Ajudo, Marcos. Se fosse para você, o que que você responderia? Ah, Silvia, eu minto. Desculpa, eu falar a Você verdade que eu tenho mente? feito. Eu minto. Porque assim, eu trabalhei para uma empresa, eu tenho vários, trabalhei por muitos setores, né? O último setor foi de prestação de serviço. E era assim, para você eu vou contar porque a gente Aqui tá é no ambiente bate-papo seguro, aqui aqui. é ambiente seguro, tá, gente? Sim, era um ambiente totalmente tóxico. Deve E ser o éramos caso só da em cinco, Lidiane. e eram só em cinco pessoas. Eu trabalhava com criação e manipulação de arte de álbum de casamento. E eu cheguei com a mente das empresas que eu trabalhei, Kaiser, Saks, tal, e trazer uma qualidade, consegui trazer para a empresa. Só que eles não tinham essa mentalidade. E aí teve um dia que a dona, foi até engraçado, do estúdio pegou um álbum 40 por 25 que se torna 60, né, por 40 por 25, 60 por 80, não, 50 por 80. Você imagina o tamanho do álbum e a grossura que é, com 40 Sim. páginas. E jogou em cima do teclado do computador perguntando, fez se seu serviço não ficou pior? Porque eu levei um sistema de apontamento em que o cliente assinava o que ele queria mudar, se podia ou não podia, quanto de perca de tempo estava tendo sendo feito, quantas páginas... Então eu levei tudo esse projeto que eu tinha na cabeça. E aí eu virei para ela e falei assim: o meu trabalho melhorou. Olha o que o seu marido fazia, olha o que eu faço agora. A gente tinha uma reclamação de 70%. Ou seja, tinha que trocar 38 páginas. Hoje a gente troca uma ou duas. Enfim, aí eu trabalhei nessa empresa 7 anos. Só fiquei um ano registrado. Um ano. Aí eu saí, e aí eu tive um período grande sem trabalho, porque entrou alguns problemas bem pessoais mesmo, separação, depressão forte, que eu já comentei com você, né? Hum. E aí eu não trabalhei, aí meu pai ficou doente, tivemos que cuidar do meu pai, eu trabalhava com meu pai, e meu pai ficou doente, trabalhamos com meu pai faleceu, e esse período de 2015 ou 2016 até agora no meu currículo é um vácuo. O que eu coloco ali? As empresas em que eu fiquei pouco tempo, realmente, de quatro, duas eu trabalhei por sistema
Ai, como chama? Quando é temporário. Foi temporário. Esses outros eu coloco que eu trabalhei com o meu pai como mecânico de fogão. Tá. Você está entendendo? Porque assim, Sim. para não levar o aspecto pessoal Uhum. dentro do currículo, por um Tá. motivo, porque se você falar mal, se eu falar, a gente tá numa entrevista, se eu falar, ó, a empresa que eu trabalhava era tóxica, eu tive que sair, eu fiz coisa errada, eu não aguentava mais, você não vai me contratar. Porque Depende. não, Depende. sim, não. É mais assim, vamos dizer assim, aqui em Araraquara a mentalidade é assim, tá? Tô mais ou menos explanando Tá. para você. Uhum. Não é igual Ribeirão Preto. Eu conheço muito como vocês são em Ribeirão Preto também. Aqui em Araraquara, eles não muitas vezes não contratam. Porque é fácil, se não ficou lá, é uma pessoa que não dá segurança de ficar aqui na empresa. Inclusive, um recrutador falou isso para mim. Então, gente, é a questão de recrutador Desculpa. e recrutador, né? Eu vou te responder. Leidiane, você trabalhava em qual área? Área de vendas. Você tinha suas metas pessoais e tudo mais ali? Sim, Tá. Era comissionada? comissionada. Tá. Ficou 5 meses na empresa, né? Qual que era o produto que você tinha que vender? É produto ou Eu serviço? vendia, eu vendia pedras, pedras naturais. Tá. Onde coloca essas pedras naturais? Revestimento. Ah, Revestimento, revestimento. isso, tanto parte interna quanto Ah, externa e também piso. tá. Você é de Araraquara? Sim, Ah, sim, tá. não, é, Mora em Araraquara. atualmente moro em Tá. Araraquara, né? Ok, Araraquara, tá. Você tinha que prospectar só para sua cidade ou para cidades circunvizinhas também? Também podia prospectar na parte nacional inteira, território Ah, nacional. sim, território nacional, tá. Muito bem. Então, vamos falar aí da situação. Então, eu estou precisando contratar uma pessoa de vendas, tá? Eu vou imaginar só essa última situação sua, eu não sei o seu histórico, né? Vamos imaginar aqui, até para a gente estar falando de entrevista, e não na análise de currículo. Outra vez a gente vai falar sobre isso, né? O que que você pode dizer que o selecionador e o recrutador e a mesmo o headhunter, eles entendem, tá? A empresa, ela sempre de um ano para outro, ela pensa em crescimento, tá? Crescimento para a empresa é dinheiro no bolso, tá? Não é aumento de funcionários, é dinheiro no bolso. Então ela quer vender mais, independente até se a produção vai dar conta de entregar, tá? Porque às vezes vende, vende, vende e a produção não entrega, tá? Isso cria um problema seríssimo com clientes, né? Porque não adianta vender, vender se o processo produtivo não dá conta, então não acompanha. Mas o que que você pode dizer, tá? Então eu estou te perguntando, tá, mas você pediu demissão do seu outro trabalho, né? Qual que foi o motivo? Se você levar esta resposta para uma situação pessoal, igual você disse aqui, eu entendo você, mas dentro de uma entrevista, você não sabe quem é o recrutador e o selecionador. Então, se for eu, tudo bem, eu vou entender, mas provavelmente não sei. Então, esse é o tipo de verdade que a gente não pode dizer, mas você pode levar isso para uma situação da venda. Assim, não, eu sei, né? Sei prospectar, gostei muito de trabalhar lá, não tenho nenhum problema com o método de trabalho, com a prospecção. Só que eles me colocaram, né? Não só para mim, mas para todos os colaboradores, metas inatingíveis, metas que eu não ia conseguir, precisava, né, de mais tempo e tudo mais. E isso começou a me incomodar porque eu não queria prejudicar a empresa. Porque se eu estou dentro de uma empresa, olha, presta atenção no que você está falando. Você está falando que você não quer prejudicar a empresa, né? Assim, como eu não estava, né, com uma meta muito alta, a gente estava chegando próximo, mas a todo mês a meta aumentava, todo mês a meta aumentava, e não é esse tipo de trabalho que eu quero dar. Então, assim, embora, né, o time todo venda e eu também, eu percebi que ia demorar um tempo para eu formar minha carteira de clientes, porque realmente venda, se você começa a vender com uma carteira que você não tem, ou você pegou uma carteira ruim, que não é nenhuma carteira, é um bando de dados, né? Você pode dizer isso, tá? Ele falou assim, então, para que eu não prejudique a empresa, coisa que eu não quero, eu achei melhor me desligar, conversei com eles, expliquei,
né? Para que eu possa realmente estar numa empresa que essas metas sejam batidas. Para o recrutador e selecionador, eles sabem que as metas comerciais, muitas vezes, para muitas empresas, são metas assim que você tem que ir lá para o James Webb, tá? Voar para o James Webb. E fica muito ruim. E tem pessoas que realmente não conseguem porque é astronômica a meta. Então, nós entendemos. Muito melhor você falar isso do que você falar do ambiente que não era bacana, do ambiente tóxico, entendeu? Porque você reverteu a sua resposta para eu não quero levar prejuízo para a empresa, eu não quero que ela fique insatisfeita comigo, não é esse tipo de trabalho que eu entrego. Então, foi desse jeito. E a empresa, ela tem o direito de colocar a meta que ela quiser, né? Só que nós não conseguimos acompanhar e antes que eu, né, não atingisse mais as metas, eu resolvi sair, que eu acho mais digno da minha parte. Olha que coisa linda de ouvir. O Marcos, né, trabalhou 7 anos numa empresa, 1 ano de registro. Você pode dizer isso. Você fala, olha, eu trabalhei 7 anos, gostei muito do meu trabalho, né? E assim, eu fui pedindo registro, os RHs, Headhunter, entende isso, né? E por fim, eu só fiquei 1 ano com registro, e isso para mim, futuramente, por questões de aposentadoria, sei lá se a gente vai se aposentar, acho que quando a gente tiver 120 anos, né? Porque muda tanta coisa. Então, você pode alegar esse tipo de coisa, tá? Eu falei assim, então, assim, eu cheguei num patamar que ou eu tinha uma situação regularizada ou eu tinha uma situação regularizada, e eu preferi não estar mais nessa situação. Ninguém é obrigado, gente, a ficar numa situação ruim. Os RHs, eles sabem disso, tá? Porque muitos RHs estão trabalhando em empresas ruins, tá? Muitos RHs estão insatisfeitos também. Então, não pense que o RH é um outro mundo. Não é. Não é um outro mundo. Eles sofrem pressão, eles sofrem assédio, eles têm metas também inatingíveis, sabe? É estresse o tempo todo. Então, vocês têm que se conectar com a dor dessas pessoas. É como, Leidiane, você que trabalha muito com vendas, o que você vende? Remédio para a dor da pessoa. Né? Você Exato. vende remédio para a dor. Então, o que você se conecta com a dor do RH, que ele não é uma pessoa diferente, e você fala que você tem a solução. Você é o remédio para a solução. Então, aí a gente cai numa outra situação do marketing pessoal, que é um outro tema que eu quero vir trazer com vocês, para poder conversar. Veja, a gente vai trazendo de pouquinho todos esses temas, vocês vão juntando, né? E vão fazendo aí o melhor possível para vocês. Mas tem que ter conhecimento, né? Então, claro, gente, não é numa hora aqui que eu vou conseguir explanar tudo sobre a entrevista, tá? Porque existem várias coisas. Se tivesse mais gente, talvez a gente tivesse outros exemplos aqui. Com os exemplos a gente consegue elucidar mais ainda, porque cada caso é um caso e a troca é uma riqueza, né? A troca é uma riqueza, né? Mas, ô, Lidiane, pode falar. Levantou a mão. Sim, quando que você vai dar mais algumas palestras para nós, né? Então, Tá bem interessante, eu eu gostei. vou conversar com o Marcos, eu estou aí com planejamento, que eu estou em parceria com ele, tá? Ele que até proporcionou para que a gente fizesse isso para auxiliar, não é ajuda, gente, é auxílio. Ajuda é uma outra coisa. Ajuda é ir na sua casa, Leidiane, te dar aí uma cesta básica. Isso é uma ajuda. Aqui nós estamos auxiliando a vocês se saírem cada vez melhor. Se tudo der certo, eu preciso colocar em programação, porque como eu sou mentor e coach de carreira, eu trabalho com isso o tempo todo, sou consultora, faço recrutamento e seleção, então assim, eu tenho várias atividades. À noite, né? À noite eu tenho muito mentorado, tá me sobrando às quartas-feiras, tá? Ainda. Eu tenho mentorado até no domingo às 15 horas da tarde. Então, para vocês terem ideia como que isso funciona. Só que eu tenho um outro lugar que eu também ajudo, né? Até confidenciei com o Marcos, que a gente faz esse tipo de trabalho. Se tudo der certo, eu estou pensando em deixar isso semanal, tá? Se tudo der certo, ou pelo menos quinzenal, para que a gente traga temas que é tudo relacionado a esse tipo de coisa, mas eu vou conversar com o Marcos ainda e tudo mais.
Quem sabe a gente tenha mais adesão. Como eu falei para vocês, ajudar não é fácil, a gente tenta ajudar, mas as pessoas, elas parece que não querem, não sei o que acontece, mas é bacana o seu feedback, e o intuito é esse, é poder auxiliar vocês para que vocês saibam fazer as suas escolhas, para que vocês passem dentro dos processos seletivos, né? Enfim, é o jeito que eu arrumei de poder auxiliar, é compartilhar o meu conhecimento. Existem várias maneiras de ajudar as pessoas, né? Esse foi o jeito que eu encontrei com o Marcos aqui nesse grupo. Existem outras coisas que eu faço, mas eu também tenho que trabalhar, porque eu também vivo do meu trabalho, né? Então, tem várias outras questões, mas se não for semanal, será quinzenal, respondendo a Leidiane. Oi, Marcos. Levantou a mãozinha? É o seguinte, Silvia, desculpa, eu vou fazer um desabafo. Tá escutando, né? Sim. Você viu 1.600 pessoas ali no grupo. Quando a gente juntou o grupo, as pessoas elas não entenderam, era para ter ali 2.000, 2.500 brincando. Era pra Eu vi os que grupos saíram mais bastante, né? maiores nossos de WhatsApp aqui do interior de São Paulo. Sim, mas eu não me preocupo com isso, porque assim, eu acho que quem está querendo mesmo, e muitos ali também, eu falo que são turistas, né? Eles estão ali só para pegar contatos. Alguns vendedores online, assim, que tem acontecido, e vários grupos têm reclamado sobre isso. Entendi. Mas me decepciona, de 1.500 pessoas, a gente entra na sala e vê 6. Olha o interesse, isso que eu te falei, aqui em Araraquara, e muitos, a Lidiane, algumas pessoas podem até, eu acho que podem concordar comigo, é garimpar na pedra. Eu não sei como é em Ribeirão Preto, mas aqui em Araraquara a gente tem que garimpar na pedra. A coordenadora do SESC Senat começou a fazer cursos ali gratuitos no Senai. No SESC Senat, eu entrei em parceria com ela, a gente deu um boom ali legal, mas foi difícil o começo, Silvia. Muito difícil, as pessoas não queriam ir, e mesmo recebendo bolsa do governo. Senac abriu agora, mandei cursos hoje do Senac, está tendo pouca adesão. Cursos gratuitos do Senac, olha isso. O Senai abriu cursos gratuitos também e as pessoas não aderem aos cursos. Eu não sei o que as pessoas querem. Elas querem, não estou dizendo aqui, mas a maioria, ou querem que saia um milagre, ou que chega o emprego pronto e não queiram ter trabalho, e a gente vai ter trabalho a vida inteira. Isso faz parte da Isso vida. que você... eu coloquei no grupo, isso que você está fazendo não é barato que se faz. Você está disponibilizando seu tempo, que você poderia estar ganhando seu dinheiro, e a gente eu sei o quanto que é um valor de uma mentoria, e as pessoas muitas vezes não dão valor. Isso para mim eu sei trabalhar com a decepção, eu ser sincero, mas é triste ver 1.600 pessoas praticamente e a gente ter 6 aqui. E esse Entraram monte de gente 70, né? Entraram 70 no grupo. 70. Eu achei que E olha tinha como... que entrar uns 30 aqui, pelo menos, para a gente poder compartilhar e trocar, né? Sim, eu vou forçar no grupo, em outros grupos, para ver o que a gente faz. Mas a gente precisa eu vou abrir um grupo não é um fórum, mas um grupo de discussão dentro do grupo, para as pessoas poderem entrarem. Quem está participando, peço, por favor, deem o seu feedback, para a gente mandar nos grupos. Sim, mandem texto, por favor, que eu vou mandar em todos os grupos que eu mandei, e vou abrir para a gente ter esse questionamento, porque o que você está fazendo, a gente até forcei com você, desculpa, né? Vamos fazer alguma coisa para ajudar o pessoal. Lembra quando a gente conversou a primeira vez? Hoje eu pensei, nossa, eu forcei com ela, não podia. Mas era o desespero que eu estava tendo de ver as pessoas muitas vezes não conseguir nem saber escrever, sabe? Sim. E a gente não saber ajudar. E querer ajudar. Porque ajudar não é fácil. Eu tô nesse negócio de grupo desde 2009. Desde 2009 eu tô com esse negócio de grupo e é difícil ajudar as pessoas. É difícil. Elas não querem muitas vezes ser ajudadas, elas querem ser carregadas. E a gente eu já não tem... dou conta. E ela não dá conta, nem eu dou conta. Eu descobri depois de muito tempo que eu também não dou conta. Então Exatamente. Desculpa, viu, Silvia? Imagine. Mas vamos ouvir, Lidiane, dá o seu feedback, porque assim, independente, né? Eu tenho mais de 35 anos de carreira, eu trabalho hoje para ser melhor amanhã,
tá? Esse é um lema de vida, isso é que eu acredito. Eu aprendo todos os dias. E todo feedback para mim, seja ele qual for, às vezes a pessoa pode falar assim: olha, eu odiei. Ótimo, odiou, então eu preciso rever. O que é que eu estou fazendo de errado? Feedback é sempre construtivo. Mas a Lidiane, que está aqui falando mais junto com o Marcos, dá um feedback aí para a gente, né? Porque é bacana que eu saiba o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. A gente sempre pode fazer melhor. Ô, Silvia, eu quero agradecer, tá? A minha mente, ela abriu bastante, né? Ela performou bastante, né? Então, assim, hoje, agora eu tenho outra visão. Eu espero que, eu acho que estamos em 6 pessoas, né? Aqui. Eu aprendi algo e eu gostaria de ter mais vezes. As quartas-feiras, como você mesmo disse, é o único tempo que você pode dispor, e tempo, ele é dinheiro, né? O tempo, ele é valioso, às vezes você poderia estar cuidando de outras coisas, mas não, você pega um pouquinho do seu tempo para poder passar o que você sabe para gente, e ainda de uma melhor forma, de graça, né? Você achou que E foi muito válido? obrigada. Foi Foi válido. Foi ótimo, foi maravilhoso, né? Como eu te falei, a meu ver, hoje já mudou. Já me Bom, performou mais um pouco, que bom. para me poder estar adequada numa entrevista. Fico muito feliz. E Muito Fabíola, obrigada. Gustavo, Gu, eu que agradeço. O Hildo, alguém quer abrir o microfone e falar, porque feedback para a gente é sempre importante, né? Estão todos quietinhos, não sei se me ouviram. Abra, não precisa mostrar a câmera, gente, só abre o microfone e fale, viu? Que às vezes tem vergonha, nós entendemos, tá? Gustavo, Gu, Oi, Silvia. Sim, foi muito bom, gostei bastante. esse foi o Gustavo que falou, né? Isso, Ah, tá, legal, bacana. Ajudou? demais. Ai, que bom, legal, muito bem. Alô, Gu, quer falar? opa, tudo bem? Me Tudo. ouvindo? Então, eu gostei bastante. É isso. Gu, seu microfone tá meio assim, mas deu para entender que você gostou bastante, viu? Fabiola, obrigada, Olha, viu, Gu? olha, para mim é conseguido pegar primeiro, né, um pedacinho ali do começo, porque o meu microfone não estava ativado, depois eu ativei e aí eu consegui ouvir. Mas assim, o que eu aprendi disso tudo é que para mim tem muito chão, sim, para chegar nesse que você colocou, né? Porque eu estou vindo de serviço público, eu trabalhei no serviço público já faz algum tempo, que eu trabalhei no setor privado. Eu já não sou mais uma menininha para o mercado de trabalho, eu já tenho 50 anos de idade, então isso aumenta assim a complexidade, porque o pessoal quer assim pessoas experientes, mas não quer pessoas mais jovens, né? Então é complicado isso, mas eu gostei muito, sim. Muito bom, tá? Eu quero participar outras vezes. Enfim, é isso. Que bom, Fabiola. Olha, vou te ajudar. Eu vou completar 57 agora em 2023, tá? Então, tamo junto, tamo junto. Ai, terrível, né? Vamos junto, e vou te falar, tem muitas empresas, tá? Porque como consultora a gente está trabalhando isso, estão abrindo frentes de trabalho para os 50 a mais e para os 60 a mais, tá? E os 40? Não, os 40 ainda não, 50 a Eu sou mais, 47. não, é 50 a mais e 60 a mais, porque existe um movimento, porque nós estamos até, né, pela qualidade de vida, acesso à saúde e tudo mais, nós estamos No meu vivendo mais, caso, nós ninguém diz que eu tenho 50 anos. Esse é o acredito que problema. É não. verdade. Eu acredito que ninguém diga, mesmo que você não tenha nem voz de 50 Eu anos. não tenho, eu não tô com a minha câmera aberta. Olha aí que Essa sou eu. beleza. Aí, Ah, essa é. Que abriu no novinha. início. É, E- exatamente. Então, assim, eu tô.
eu tô me divorciando, eu quero recomeçar minha vida, comecei uma faculdade esse ano, e eu quero voltar a trabalhar, porque eu não quero ficar parada, não é porque tem 50 anos que eu morri, minha vida acabou. Eu quero fazer Imagina. coisas, quero aprender, Concordo. trabalhar, mas é complicado, sabe? Porque, né, eu sei que tem recrutador que ele fala, nossa, mas né, antes de ver minha cara, porque eu não coloco minhas fotos no currículo. Vai olhar, vai falar, nossa, ela já tá meio, né? Sem contar que eu também faço vazio meu currículo, porque eu tenho filha, passo por maternidade, né? Parei para criar minha filha, parei minha carreira profissional, enfim, parei uma faculdade no final, comecei outra, então assim, minha vida é, né, e tem tudo isso, né? E eu quero, só que eu quero, eu não quero ficar parada esperando a morte chegar, como diria o esperando a morte chegar. Eu não quero isso para mim. Mas Eu com quero 50 continuar. anos não vai chegar agora, não. Eu sei, por isso que eu Ó, quero estudar, quero sim, trabalhar, quero aprender coisas novas. Eu penso nisso, por isso que eu entrei no grupo até, né? sim, Mas eu sim. vejo que, nossa, eu estou muito por fora, eu precisando Ah, muito, assim, sabe? Fabiola, eu vou te falar Sim, uma coisa, a ó. gente tem, eu sou realista, né? A gente tem que ser realista com as coisas. Então, assim, eu quero aprender. Então, Olha, assim, eu penso assim, né? realista, mas aí tem um monte de crença, tá? Que você disse, que você falou, mas a gente vai trabalhar essa questão também. Mas eu vou te dar um exemplo para poder te motivar, tá? Em 2019, final de 2019, quase entrando em 2020, eu fiz um processo seletivo. Eu recebi vários currículos, precisava de pessoas mais maduras para a vaga em questão. E eu chamei oito candidatos, tá? Nós estávamos ali numa entrevista coletiva e tudo mais. E eu fui falando um com um, a gente batendo esse papo que nem está aqui online, mas foi presencial. Sim, Até que chegou, sim. né, é difícil eu falar senhora, porque eu não gosto que me chame de senhora, porque eu também não tenho cara de Ah, eu senhora. também não gosto. Mas é muito Senhora tá lá no estranho. céu. Daqui 3 anos eu tenho 60, olha que coisa esquisita. Bom, eu sei que todo mundo está Ah, não, falando, mas não tem isso, não. ela sentada, bem Não tem. elegante, né? E eu falei, e você, Aham. né? O que que você me conta da sua história? Ela falou assim, eu sou dona de casa. Eu falei, você é dona de casa? Ela falou assim, sim, eu sou dona de casa, eu fiz psicologia, nunca trabalhei, eu casei, logo tive meus filhos. Uhum. Meu marido disse que não precisava trabalhar, porque realmente ele na área de medicina sempre manteve, né, a casa, os filhos, eu tenho 3 filhos, né? E eu me formei, na realidade, na minha carreira como dona de casa. Mas pensando, né, na minha psicologia, não existe coisa melhor do que você cuidar de uma casa, de um marido e de 3 filhos. Então, por isso, eu me sinto muito apta, né, a Ai, que seguir em lindo. frente nesse processo É. seletivo, porque quem Aham. cuida de uma casa durante tantos anos, que nem eu cuidei, administrando tudo, educando filhos e usando toda a minha psicologia de aprendizado teórico que eu coloquei em prática na minha família, eu acho que eu tenho plenas condições. Tá, para resumir, tinha outras etapas do processo seletivo, tá? Nós contratamos essa pessoa. Por quê? Legal. Porque o desprendimento dela, né? E ela está ali, porque ela falou assim: meus filhos estão todos formados, eu não preciso mais me preocupar com ninguém. E agora eu quero fazer aquilo que eu não fiz. Eu vou voltar para o mercado de trabalho. E ela acabou sendo contratada pela empresa. Então, eu entendi perfeitamente a sua história, tá? A gente pode trabalhar toda essa questão, a questão curricular, tem jeito para tudo, tá? Tem jeito para tudo, tem técnicas para tudo, sem que você precise contar histórias não reais, tá? Mas tem jeito para tudo, a gente vai participar aí, vamos ver o que que a gente vai fazer nas próximas, Ah, eu vou próximas... participar, com certeza. E vem aqui aprender aqui com Eu a gostei gente, muito. né? Eu espero ter, assim, Sim, agregado para com você. certeza.
compartilhado um pedacinho do conhecimento, gente. Espero que a gente tenha aí mais pessoas, porque a troca é muito rica, quando traz mais pessoas, né? A troca é muito rica. Eu aprendi com vocês todos aqui. Cada ser humano é um universo em especial. Cada um de vocês. Então, vocês também me ajudam a vir moldando a Sílvia todos os dias. Ser humano, para mim, é uma coisa rica. Gente, eu vou encerrando, porque a gente já tem um horário meio combinado aí, tá bom? E a gente vai... Fiquem no grupo a gente vai colocando fiquem no grupo do Marcos, por favor. Na comunidade. Na comunidade, Sim, porque tem muita vaga, muita coisa. Eu vou abrir um... Desculpa, Silvia, perdão. Ai, meu Deus. Só para completar, e tem o grupinho que eu criei lá, que eu vou mudar o tema, mas eu vou permanecer ali, porque ali eu mando o link, tá? Para que as pessoas entrem, porque ali mostra quem tem interesse, né? E na comunidade, por favor, eu também estou lá, eu também vou postar vaga na comunidade. Não saia nem de um nem de outro. E eu vou fazer o seguinte, tem um grupo que está ali parado, que só tem eu, e eu vou abrir ele como se fosse um fórum. Legal. Para a comunidade. Sim, E as pessoas entram e podem estar conversando e até mandar... Está tendo muita vaga falsa no mercado. Sim. Até sobre isso também. Desculpa, Aham. Silvia, ter te cortado, tá? Não. Eu vou fazer isso e a nossa meta é atingir o limite que tem ali. Obrigado. Para mim foi Obrigada, ótimo, gente. viu? Olha, uma Pra mim foi ótima ótimo. noite. Fiquem bem. Tá? E vamos nos encontrar aí nos próximos dias aí com outros assuntos interessantes. Fabíola, não deixa de vir, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.